Fala pessoal, estamos no ar com mais um Na Linha de Frente com o Giroto. Mais uma vez, apesar de vocês terem votado para que ela saísse, junto com a minha esposa, parceira, sócia. Resumindo, aqui manda em tudo, a Jaque Giroto. E dona Obrigado, de meu você, amor. você esqueceu. E dona de você? Isso. Proprietária também. E hoje, galera, eu tô com uma pessoa aqui que para mim é muito especial. Aceitou meu convite, é um cara que ele é referência no que ele faz, não só aqui no Brasil, como lá fora. Autor de 2 livros, participou de missões reais, como na Turquia, quando houve o terremoto. Ficaram por 19 dias lá, revirando escombro, procurando pessoas. E é um cara que é referência hoje dentro de uma sigla que nós utilizamos muito no nosso meio policial, que é o APH, o Atendimento Pré-Hospitalar. E ele está nos dando essa oportunidade de passar um pouco do conhecimento dele para o nosso dia a dia, para que a gente possa, com pouco, fazer muito. Lembre-se, o APH não é só para combate, é para sua casa, é para um amigo, são para várias situações. Sargento Ednei, obrigado por aceitar Obrigado, meu meu irmão. convite. Obrigado. Uma honra ter Obrigado você Seja mesmo. aqui. bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Dizer que é uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho da nossa história, Legal. desse cenário do APH tático, né? E parabenizar vocês também pelo podcast, Linha de Frente com o Giroto. Já está sendo um sucesso, né? Graças a Então, Deus. eu fico honrado, porque só vem referências aqui, grandes pessoas envolvidas na área nossa de segurança pública, no geral, né? Então, para mim, é motivo de muita alegria estar com vocês hoje. E vamos lá, vamos bater um Com papo aí certeza. sobre o cenário do APH, né? Legal. Para quem não é, já vou deixar claro, o Ednei, ele é meu amigo. Tudo que hoje eu entendo sobre atendimento pré-hospitalar, eu aprendi com ele, porque ele foi nosso instrutor, trabalhou com a gente um tempo lá na SALT, passando essa matéria mais na área de combate. São 2 situações que correm paralelos, mas são diferentes. Uma é focado para o meio geral e a outra é para o combate, em ações de vírus baleado, lesões mais graves, no sentido da linha de frente, no combate. E eu sou muito grato, porque o ensinamento dele fez a diferença não só para mim, como para a Jaque, em muitas situações que nós fomos obrigados no trânsito a atuar, desembarcar, fazer aquele pré-atendimento, porque o pré-atendimento é importantíssimo para a sobrevida da vítima. Se essa pessoa receber um atendimento bom, como um pré-atendimento hospitalar, a chance dela chegar com vida no hospital é muito maior, e é isso que o Ednei vai falar. Legal, e acho que é bacana até, né, Giroto, comentar um pouquinho aí dessa nossa amizade, como começou. Ela começou, na verdade, para quem está nos assistindo aí, com a parte do APH, né, porque eu fui dar aula no EAP do policiamento, isso foi lá em 2006, olha só. Então, em 2006, eu era soldado, e eu fui convidado para dar aula no EAP, substituindo um outro instrutor que era um sargento amigo nosso. E eu nunca tinha dado aula, Jaque, na PM, né? Foi a primeira oportunidade. E aí o convite veio assim, apareceu a oportunidade de substituir um bombeiro lá no EAP do policiamento, mas tem que dar aula de primeiros socorros. Eu lembro que naquela época era o assunto, era pronto-socorrismo. Isso. Eu tinha que dar aula de pronto-socorrismo. E aí eu cheguei lá, tenente na época Edson Lima. Tenente Edson Lima. Tenente Edson Lima. E tava na época também Tenente Telmo. Hoje Sim. Coronel Telmo, secretário de Segurança de Santo André. Que foram os 2 profissionais que me deram a oportunidade. Faço sempre questão de comentar o nome deles, porque me deram a oportunidade de começar nesse mundo da docência, né? Então eu nunca tinha dado aula e foi ali a primeira oportunidade. E nesse dia que eu comecei, eles me colocaram para dar aula no EAP de oficiais. No primeiro dia. Aí eu entrei na sala, Que olha responsabilidade, só, né? entrei na Coração aqui, sala, boca. nunca tinha dado aula, falar de pronto-socorrismo no policiamento ainda, que não era naquela época o que nós temos hoje Sim. de APH Não era tático, habitual, né? Aí entrei lá. Aí comecei a me apresentar. Eu sou soldado Ednei, do Corpo de Bombeiros, e os caras nem aí pra mim, nem aí, nem ligando, nem prestando atenção. Eu falei, meu Deus, e agora? Como, né? Os caras tudo fazendo conversa paralela. Aí tá bom. Aí a aula, ela começava, a primeira parte era desengasgo. Aí eu peguei uma bebê que eu leveizinha, uma boneca bebê. Aí tinha uma tenente sentada assim. Eu dei o bebê no colo dela e falei assim: agora, esse bebê aqui é o seu filho. Tá engasgado.
ela pegou assim, olhou e ela começou a chorar. Ela começou a chorar, fez uma cara de choro, começou a chorar. Ela falou assim, eu tenho um bebê, um nenenzinho nessa idade, e é um menino. Aí Coincidência, que ela legal. veio na cabeça dela toda aquela sensação se ela se deparasse. Aí a sala ficou um silêncio. Ninguém falou nada, todo mundo começou a prestar atenção, aí eu peguei o bebezinho, aí usei o exemplo dela, olha só, pessoal, tá vendo? Se é uma situação real, se é dentro da sua casa, aí consegui puxar a turma. E ali eu comecei a dar aula. Aí dei a aula ali, acho que era 1 hora e meia de aula, aí acabou, fui embora, falei assim, não sei se vão me chamar de novo, né? Aí na outra semana o Tenente Edson Lima me liga, falou assim, ó, os caras adorou sua aula, fantástico, fantástico, adorou, semana que vem dar aula aqui no EAP de Cabo Soldado. Aí fui dar aula no EAP de Cabo Soldado, foi onde eu conheci o Giroto. Você se apaixonou, né? Aí eu dei aula, não, aí eu dei aula, acabou minha aula, e eu lembro que nesse AP eu entrei numa abordagem de controle de hemorragias. E eu fiz alguns comentários de protocolos internacionais que tratavam o controle de hemorragia com torniquete, isso nós estamos falando de 2006. Então já comecei a falar um pouquinho ali, aí quando acabou a aula, o Giroto veio lá, ó, sou proprietário de uma escola, me deu o folder dele, falou assim, ó, queria que você fosse dar aula pra gente lá. Ele me abordou assim também. Quando ele quer ter um caso, ele faz isso, viu? Então foi uma Mas estratégia. você chegou antes de mim, então tá perdoado. Então tem isso. Né? E foi dessa forma que nós nos conhecemos. Aí eu lembro que passou uma semana, ele já tinha um curso lá que ia acontecer, já estava programado. Ele falou assim, ó, eu vou encaixar sua aula dentro de um curso. Aí eu corri atrás de conhecimento, busquei mais informação, montei uma aula, fomos lá e fizemos o curso. Foi legal demais, foi legal demais. E assim começou a nossa trajetória, e veja que nós estamos falando aí de 2006, a gente já falava um pouquinho sobre o APH tático, né, em 2006, acho que eu entendo que naquela época, em nível de Brasil, nós fomos quase um dos primeiros dentro da SALT a começar a treinar isso, a começar a discutir isso, não com tantos protocolos igual existe hoje, a nível mundial e principalmente no Brasil, mas nós já começamos ali a trazer uma realidade para o operacional de segurança pública, como atuar, por exemplo, falando de torniquete. Não tínhamos os torniquetes de geração que nós temos hoje, mas já tinha ali um passo começando ali, né? Direi, até um pouco antes de 2006, o torniquete ele era condenado, né? Sim. O torniquete já não era mais visto como um meio para salvar uma vida, porque se alegavam várias situações que foi provado que, na verdade, não existe. É muito mais vantajoso utilizar do que não utilizar, né? Sim, Danos vai ocorrer, ele vai explicar isso, podem ocorrer, mas só a chance de você conter uma hemorragia, fazer com que essa pessoa consiga chegar no hospital para ter um atendimento adequado, cara, faz toda a diferença. E eu falo, não é só no combate, como eu falei, um acidente doméstico. Quando o policial, quantas vezes a gente não encostava em ocorrência de pessoas que tinham se ferido gravemente, tinham hemorragia generalizada, nós não tínhamos como fazer, nem o que fazer, e infelizmente essa pessoa acabou perdendo a vida, sendo que se nós no momento já tivéssemos adotado o uso do torniquete, por exemplo, essa pessoa poderia estar viva agora. Sim, né? Com certeza. No entanto que se a gente pegar hoje estudos, dados, números de pessoas que sobreviveram com ações de primeiros socorros, né, de ações de APH ali no local, sem necessariamente ter uma intervenção médica lá no recurso hospitalar, o número de sobreviventes ele é muito alto. Um grande exemplo que nós temos disso, eu estava conversando com o Giroto antes, da Lei Lucas, que é uma lei hoje promulgada que obriga profissionais de escolas, tanto privadas quanto públicas, a terem treinamento anual de primeiros socorros para prestar para as crianças numa situação de emergência em escola. O garoto Lucas acabou falecendo por um engasgamento num passeio escolar. Caramba. Ao comer um cachorro quente, se engasgou com um pedaço de salsicha. E se alguém ali tivesse feito algo por ele, se nós estamos falando de 2017, se alguém tivesse feito algo por ele, ele teria sobrevivido. Por quê? Porque o engasgamento dele era um tipo de engasgamento que a gente chama de supraglótico. Ele é mais na parte superior. Então, assim, ali, se alguém tivesse feito a abertura da boca dele e retirado com a mão, teria resolvido, ou feito as manobras, teria resolvido. É o que nós chamamos de morte evitável. É igual o torniquete. O papel do torniquete é realmente evitar a morte. Ele pode
trazer algumas lesões local? Claro, né? Ele vai apertar aquela região, dentre outros aspectos, mas nós temos ele como medida salvadora. E é isso que é importante entender. Eu aplico ele para poder salvar a vida. Então tem todo um contexto envolvido. E a Lei Lucas, ela vem com esse papel. É claro que, assim, infelizmente houve a fatalidade da morte do Lucas, 10 anos, é um cadeirante. A mãe dele transformou a dor em luta, correu atrás do poder público, da parte política e conseguiu fazer com que essa lei acontecesse. E hoje ela é uma lei federal. Ontem mesmo eu fui dar um treinamento de Lei Lucas numa escola e para todo o quadro de professores e funcionários. E isso, Giroto, é interessante falar porque nós precisamos cada vez mais difundir essa lei, cada vez mais fazer com que ela aconteça, né? Eu mesmo não sabia. É, Eu acho que tem bem que legal. trazer também para o corpo docente, mas também estender-se aos pais, né? Isso é importantíssimo. Porque eu falo, quando é com a nossa família, parece que a gente paralisa, né? A minha filha, acho que foi lá para 2020, mais ou menos, já tinha feito o curso com você e ela tomou removedor. Nossa. Eu tava limpando a casa, saí pra buscar ela na escola, voltei e deixei o removedor baixo. E alguns removedores é igual garrafinha de água, né? Ela tomou, eu entrei em desespero, o Giroto começou a entrar em desespero, porque quando é filho, é diferente. Bem diferente. Qual bem foi a minha diferente. primeira atitude, que eu tava com a minha mãe, né? Fazer ela expelir aquele líquido. E na verdade não pode, Não né? Mas na não hora pode. parece que eu criei um bloqueio. E eu morava a 500 metros aqui da base do Bombeiro da Goiás. E aí eu coloquei ela no carro, dirigi até a base do bombeiro. Eu só consegui falar pro sargento que me atendeu. Ela tomou o removedor, me ajuda, pelo amor de Deus. Mesmo sendo já policial da área, Sim, já tendo o seu sim. curso, ali me criou um bloqueio, assim. E ele me perguntou, ele falou, você fez ela expelir o líquido? Eu falei, fiz. Ele falou, então tá bom. Em nenhum momento ele me corrigiu nada. Ele entrou com ela dentro do hospital e na hora que realmente estabilizaram, aí eu entrei, mas assim, foi um choque. Quando envolve familiar, o aspecto emocional pesa, né? Nossa, pesa. É bem mais Ele difícil. desengasgou uma menina com uma bolacha Maria, aquela redonda, né? Ela caiu de uma escada e engasgou. Neném, né? Neném. Nenenzinho. Tava Bebezinha. no andador. Nossa. E foi super tranquilo, né? Eu tentei ser o mais profissional possível, usar o conhecimento que você me passou, e eu consegui obter êxito. Agora, quando é um filho, a coisa muda de figura. Muda Quando porque tem aconteceu isso aspecto com a minha menina, emocional envolvido, cara, né? eu entrei em bem mais desespero. difícil, bem mais difícil. Então, é bem complicado. Voltando a esse assunto que você acabou de falar em relação às escolas. Você sabe me dizer se as escolas hoje estão equipadas com algum tipo de equipamento, um torniquete, um tamponamento, um gaze, para fazer alguma coisa no sentido... Estamos muito aquém do que deveria, né? né? Assim, nós temos as escolas privadas, nós estamos vendo que algumas, por exemplo, numa escola que eu fui ontem dar o treinamento da Lei Lucas, eles atendem um público de mais de 1.400 alunos. É uma escola grande já. Eles possuem kits, né? Bacana. Agora, de todas as escolas que eu faço, esses treinamentos que a gente participa, você percebe que é quase 10% que tem. Não são todas. Então, esse é um aspecto importante, porque a Lei Lucas, ela fala da necessidade do kit de primeiros socorros, mas não é uma realidade ainda que deveríamos ter. É algo que tem que se brigar e Com brigar certeza. muito para que todas, sem exceção, interessante tenham. você Com trazer esse certeza. conhecimento para que nós, como pais, a gente possa cobrar, né, a escola, né? Isso é Porque eu importantíssimo. mesmo não sabia. É importantíssimo, porque às vezes você vai lá dar o treinamento, você prepara o profissional, mas o profissional, na hora que ele se vê numa situação de emergência, ele não tem recurso. O básico para poder agir. E você vai atuar como, né? Então, por exemplo, vou controlar uma hemorragia. Se você sabe que você precisa do mínimo necessário ali para controlar a hemorragia. Um desengasgo, tudo bem, você faz uma manobra sem necessariamente ter recursos. Agora, um controle de hemorragias, controlar uma fratura, imobilizar uma fratura, você precisa do mínimo. E muitas vezes não tem, Giroto. Não tem, é difícil. Infelizmente, né? mas é um quadro que tem que se mudar. Isso não pode continuar dessa maneira. Quem está na linha de frente aí, deputados, vereadores, cobrem seu município, cobrem o seu governador, porque é lei. É obrigatório ter, o porquê não está tendo. Se gasta dinheiro com tanta besteira, mas o que é mais importante estão deixando de lado. Então, vamos cobrar. É a nossa obrigação, não só como pais, mas como cidadão, a cobrar. Vocês têm o kit?
não é obrigação da escola. A escola, a administração, ela não está envolvida. Ela recebe esse material, né, para poder ser utilizado. Então, a responsabilidade é o quê? Das prefeituras e do Estado. Então, nossa obrigação é cobrar. Então, vai lá, pergunta na escola do seu filho se ele tem pelo menos um kit para atendimento pré-hospitalar. Missão, né, da semana, Missão né, da Giroto? semana, Missão da semana. Se não tiver, vamos sentar o pau, vai na prefeitura, isso se mesmo. mobiliza, porque pode ser que seja o seu filho. Isso é muito importante você lembrar. Porque a gente, normalmente, né, Ednei, a gente só se preocupa. Eu não vou falar se preocupar, mas na verdade a gente pensa assim: comigo nunca vai acontecer. Isso é muito comum na nossa Né? sociedade. Então muito assim, comum. o brasileiro, infelizmente, tem esse hábito, né? Enquanto isso aí. a água não tá batendo na bunda dele, para ele tá tudo normal. Mas e quando ocorrer? Né? Então Verdade. você pode sim, seu filho, um familiar seu, uma potencial vítima, um acidente, um incidente, ou qualquer situação que haja necessidade não de um profissional, mas de uma pessoa comum que tem o mínimo do conhecimento de um atendimento como esse, salvar a vida do seu filho. Sabe o que eu tenho uma dúvida? A partir de quantos anos a gente consegue fazer, assim, o início da criança, né, ou do adolescente, dentro do APH? Você fez uma pergunta muito interessante, já que puxando até o gancho da fala do Giroto, na nossa sociedade nós não temos um hábito de preparar as pessoas para lidar com a emergência. Uhum. Não é uma realidade muito do nosso país. Diferente de outras culturas que já implementam isso em escolas. Por exemplo, você pega os estados norte-americanos, alguns países da Europa, que primeiros socorros é uma disciplina escolar. Então, se coloca dentro da escola. Então, você prepara a sociedade para lidar com situações de emergência. Então, por exemplo, a cada série que essa criança ela passa de ano, ela tem uma temática diferente de primeiros socorros. Ela vai progredindo. O primeiro contato dela é como ligar para o serviço de emergência. Então, ela aprende a diferenciar o que é policiamento, o que é bombeiro, o que é paramédico. Ela entende que não se deve passar trote. Então, vejam que há uma preparação. Então, quando você fala a partir de que momento, a partir do momento que ela começa a ter uma vida escolar, uma experiência escolar, ela já pode ter os primeiros contatos. É claro que um procedimento um pouco mais detalhado, por exemplo, a aplicação de um torniquete, ela vai ter isso um pouquinho mais para frente, quando ela já tem uma habilidade de coordenação motora melhor. Uhum. Mas antes mesmo, ela já pode aprender. Então, nós estamos falando aí na experiência de 6, 7 anos, que ela já começou a ter essa vivência, isso já dá para ser feito. Nós temos casos reais de crianças que salvaram familiares com atitudes básicas, de fazer uma ligação correta, identificar que a pessoa está passando mal. Então, nós temos um vídeo muito clássico na internet de um garotinho que o avô era o seu cuidador, enquanto os pais trabalhavam, e o avô infartou, sentado no sofá, infartou. E ele tinha aprendido na escola que tem que ficar chamando a pessoa. Então, ele ficou chamando, o avô não respondeu, o que ele fez? Ligou para o serviço de emergência. E tem a gravação dele falando. Legal. E o atendente, a partir daquele momento, começou a orientar ele em algumas coisas. Olha que bacana. Aí o serviço de paramédico chegou já com uma orientação. O serviço de emergência pediu para ele ir na porta, destrancar a porta, que os paramédicos estavam chegando. Até o básico, né? O De saber básico, ali o endereço da sua casa, né? Para Perfeito. você poder auxiliar, né? Porque se tem uma ligação, fica cadastrado no Copom. Sim, Que eu acredito sim, que é logado, né? O Copom. Cobom, é isso? Região metropolitana de São Paulo, é vinculado, sim. né? Agora, se é número novo, não tem como... Então, esses detalhes é importante. Se a gente tivesse uma política aqui, por exemplo, de implementação desses modelos de ensino também na escola, seria algo que a gente prepararia a nossa sociedade lá na frente para ter uma visão diferente. Com certeza. Né? Mas isso é a visão de um país de primeiro mundo. Né? Denei, só para a gente não esquecer, né? Tem que anunciar aí nossos patrocinadores, porque sem eles, claro, nós não estaríamos aqui. Quero mandar um abraço pro meu amigo Gessel Barba, que é o cara que cuida da minha beleza, do meu cabelo, né? Sim. Sabe, você vê que ele é muito bom no que ele faz. Entendi, Ele, é verdade, está bem aparado. Não, tá top demais. Então, com certeza. Nosso irmão tá aqui em São Caetano, o endereço vai estar aí, tá o endereço, tá o logo dele. Se você for lá e falar, olha, eu vi lá no podcast, na linha de frente com o Giroto, você pode ter certeza que ele vai só te falar bom dia. Ele é assim, ó, mas é meu irmão, né?
É importante falar, mulherada, que tá cansado do marido, manda pro Gessé. Que aí ele dá uma segurada lá, entendeu? Você consegue ter aquela 1h30 de paz. Deixa lá com o Gessé. É isso que eu faço com o Giroto. Na semana, vai lá e fica com ele. Isso aí. Outro parceiro nosso, Estação Brahma. Só que ele tá um pouquinho longe, tá lá em Piracicaba, inclusive dia 11. Eu vou estar lá em Piracicaba, num clube de tiro, fazendo uma palestra lá do Pele Defesa e nós vamos fazer uma visita no Bar Brahma para tomar uma brama gelada lá. Galera, encosta lá, é a mesma situação. O pessoal lá é muito bacana, o pessoal é muito gente boa, curte demais o nosso trabalho e assim, se prontificou de pronto, não, é claro, nós vamos patrocinar, porque vocês merecem. Então, um abraço ao pessoal do Bar Brahma e não posso deixar de falar também, se você está com um problema no seu carro, você precisa fazer uma funilaria, uma pintura, precisa fazer qualquer coisa para deixar seu carro zero. E você precisa de uma oficina de confiança, e hoje é meio difícil você encontrar, é aquele lugar que o cara não vai te colocar 40 quilos de massa no seu carro, você vai lá Oficina Capricho. na Capricho em São Caetano, tá? O endereço também está aí, pode falar lá da gente, o pessoal vai atender muito bem vocês. Roberto é um grande amigo. Um grande abraço para você. Um dos maiores incentivadores nossos de estar aqui no podcast, sempre, pô, Giroto, você não vai fazer seu podcast? Pô, você tem que fazer seu podcast. E aí ele tanto insistiu, água mole em pedra dura, tanto bate que uma hora toma aqui, né? Show de bola. Sabe o que eu ia te contar? Um fato muito importante que aconteceu comigo, né? O ano passado, eu não sou doméstica, você me conhece, né? Eu gosto de tudo prático, eu não sei cozinhar, eu não sei fazer nada disso. E a minha filha, com 10 anos, ela fez um curso de APH lá na Salt mesmo. Nós fizemos na época que você nos abandonou. Várias crianças. Na né? verdade, nós convidamos, né, para que os pais dos nossos associados trouxessem seus filhos, né, e mais o pessoal ali da equipe, e nós fizemos um treinamento. Foi muito bacana. Que legal. A criatividade da criançada Nossa, é demais. impressionante. Você legal. mais se diverte, né? Porque assim, eles interagem, eles são curiosos, eles perguntam, eles procuram. Às vezes eles querem ir até além, né? Porque o adulto senta na cadeira, o cara que vai fazer uma aula dessa, e às vezes ele é forçado. Tá nem aí. Mano, a criançada vibra porque é novidade, né? Para eles aquilo, e assim, salva vidas. Com certeza. E como você mesmo falou, o mais interessante, e quem deu foi o Marcelo, Sim, Marcelinho. da Força Aérea. Qual o primeiro ponto que ele bateu? Aquilo que você falou. Ligar o 90, ligar o 93, ligar para a emergência. Esse é o ponto principal. Esse é o principal. Independente do que seja, sempre lá correr, ensinar, mexer no telefone, ligar o 93, manter a calma e explicar o que está acontecendo para que a equipe possa chegar rápido com segurança e saber o que vai ter que fazer. A criança é esponja, né? Então ali você ensinou, ela aprende. E um detalhe interessante é que quando você começa a ensinar número de emergência para a criança, ela começa a entender que não é uma brincadeira. Então, você começa a diminuir o número de ligações de trote, porque a maior incidência de trote que nós temos é por crianças, né? Principalmente em horários de intervalo escolar. Então, quando você começa a fazer gerar essa informação para a criança, ela começa a entender, inclusive, o nível de importância que aquilo tem, que é ligar somente na hora da emergência. Então, que às vezes demora para isso acontecer, né? Ela amadurecer e entender isso. Com certeza. E acabou de... há um projeto de lei bacana aí. A obrigatoriedade que se coloque no currículo escolar pelo menos um atendimento, como o Dinei falou agora, né, um básico e que a gente possa ir avançando conforme a criança for crescendo. Eu acho que é interessante, é um projeto de lei bacana que dá para... né, eu acho que o Estado tem como absorver isso aí, porque vai mudar o quê? Um pouco a grade curricular, vai acrescentar um pouco a mais. Uma aula de 40 minutos não vai mudar, mas uma aula de 40 minutos que nós estamos falando de salvar vidas. Não é só fazer conta. Você consegue inserir dentro de algumas grades, né? Então dá para se fazer isso, é bem legal. É muito importante. Aí o ano passado, minha mãe me trouxe uma sapateira para eu montar, de alumínio. Falei, mãe, tem certeza que você quer que eu monte? Quer, tá bom. Então eu lá montando, o que aconteceu? Não é força, é jeito. O que eu fiz? Força. Brutalidade. A barra, o que aconteceu? Nossa. No braço. Eu, na hora, puxei. E aí, criou essa pequena lesão, né? E na hora que a minha mãe viu aquele monte de pedacinho de carne, aquela parte branca, meio amarelada, né? Que a gente não tá acostumado a ver. Eu segurei, ele tava no sofá, eu falei pra minha mãe, chama o Rogério. Aí ela já viu que a coisa mudou. Aí eu cheguei na sala, fui explicar pra ele. Na hora que minha filha viu, ela, mamãe, cadê o torniquete? Eu vou passar um torniquete. Eu, calma, respira, que não é pra torniquete. Ela, não, mamãe, eu vou te salvar.
Eu vou passar um Olha só. torniquete. Você tá vendo? Não tem muito sangramento. A mamãe vai no pronto-socorro e tá tudo bem. Não é. Pode ficar bem tranquila. E eu consegui manter a calma, porque era eu e eu tava com as crianças em casa. Sim, sim. A minha mãe surtou, entrou em desespero, começou a chorar. E esse aqui, sem entender, achando que eu tava eu achei que brincando, ela né? estava brincando, porque ela vive, vocês sabem que ela vive, Sim, ela amisou há sim, 24 horas. Ela chegou segurando o braço, mó tranquila, né? Amor, eu preciso de ajuda, eu me machuquei. Eu falei, tá, beleza. Aí eu comecei a rir no sofá, ela falou, amor, eu tô falando sério. Aí quando ela mudou a fisionomia, eu falei, opa, peraí. Aí quando eu olhei o braço, eu falei, tá bom, amor, calma. A Maria Júlia, coitada, já desesperada. Nossa. Mamãe, o torniquete, O papai. Eu falei, torniquete, Ju, calma. Calma que a gente vai conduzir, vai levar a mamãe para pronto-socorro. Tá tudo bem, não tá sangrando, não tem necessidade. O máximo que a gente vai colocar é um gás, só para segurar ali e tal, Sim, até sim, para não sim. contaminar, é uma ferida aberta. Expliquei para ela. Foi um pronto-socorro, tomou uns Mas a pontos no braço importância, né? aí, Se fosse uma coisa mais grave, né? né? Ela É já. isso que eu ia Foi falar a primeira agora. coisa que ela pensou. Se fosse realmente uma hemorragia arterial ali, ela conseguiria E fazer hoje algo ela por tá você. com Olha aí 15 que legal. anos. Ela frequenta o clube, então ela tem essa Já tem essa noção, noção, né? né? É. Mas eu falo pra ela, olha, fica calma, é só você respirar. Mas ela entrou em choque porque eu acho que pelo fato de ser muito próximo, né? A Sim, mãe sim, dela ali, envolvendo né? mãe, né? Eu acho Mas o que interessante disso é que as experiências que as crianças vivem, né, do meio que elas estão, geram cultura diferente. Você vê que Sim. ela tem uma cultura diferente, que se fosse realmente qualquer outra pessoa também, ela tomaria uma ação, né? Isso é legal. A criança, ela tem essa capacidade. Pena que a gente, como o Giroto falou, a gente investe pouco, né, nesse cenário de formação de emergências no nosso país, na sociedade, né? Porque as crianças serão o nosso futuro. com Então, se certeza. você não investir assim nesse preparo, né, acaba se tornando realmente. Aí, quantas vezes a gente se depara com pessoas que sofrem acidente na rua e ninguém para ajudar, ninguém sabe nem o que Pelo fazer. contrário, Pega entra o na live ao celular. vivo, E porque é tá isso. ganhando like na desgraça dos outros, Com mas não tem coragem de certeza. ir lá e perguntar se a pessoa tá precisando de alguma Na coisa. nossa sociedade, e tem dados estatísticos que mostram que quando uma pessoa sofre acidente, só 30% das pessoas que ali passam tentam fazer algo por ela. Enquanto outras sociedades, nós temos uma taxa de 70% a 90%. Então você vê que se você cair ali na rua, de 10 pessoas que vão passar, 3 às vezes param para te ajudar. Não que signifique que elas vão fazer o correto, né? Mas que vão pelo menos tentar te Fazer ajudar. alguma coisa. Até fazer é o quê? Parar e ligar o 93, é ligar para o Corpo de Bombeiros. Que, inclusive, gente, se você ensinar seu filho a fazer essa ligação, ele tiver tranquilidade, o operacional que está do outro lado, ele é um bombeiro, ele é um profissional e ele vai orientar como essa criança se comportar até a chegada da equipe. Isso. Então, ela vai narrar o que está acontecendo, vai explicar lá para o atendente, que é um bombeiro, e ele vai, com a maior calma do mundo, explicar quais os procedentes que a criança, as atitudes que a criança tem que tomar em relação àquela emergência. Que inclusive hoje Entendeu? nós temos protocolos para o atendente. Para o Hoje, atendente, que é isso mesmo. antigamente a gente não tinha, né? Então hoje o atendente ele tem um conhecimento ali diferenciado do operacional, que é como ele deve passar as informações, inclusive com característica na faixa etária que está ligando. Então ele já sabe, ele já tem um domínio maior nas informações, isso é muito bom também, isso Bacana. ajuda É muito. importante. E na questão do policial, vocês têm acesso quando abre a COP, né? Isso, E aí isso. você, mesmo que ele tem o conhecimento, mas às vezes, né, não é uma coisa que você faz todos os dias igual Sim, vocês, sim, né? sim. É uma coisa diferente. Você Sim, vai claro. atender desinteligência, mas você não atende todos os dias, né? Um atendimento Não é um pré-hospitalar. hábito, né? Sim, sim. Então vocês acabam também auxiliando também o profissional que está ali. Sim, tem né? na central, hoje que envolve tanto o Cobom quanto o Copom e até uma integração já com o SAMU, isso é possível ser aberto. E lembre-se que no nosso caso, estado de São Paulo, né, principalmente região metropolitana, nós temos o médico regulador, que também ali auxilia, inclusive, a comunicação do Cobom com o operacional que está lá, Que seja legal. ele de policiamento ou seja de bombeiro, né? Então, as informações, elas podem vir pela via de comunicação rede rádio, ou ela pode vir até na questão do acionamento dos apoios necessários, né? Que legal. Isso é E bom. para ter uma dúvida, para uma família comum, hoje eu sou paisana, não sou mais militar, se eu não tivesse esse conhecimento, né, o meu primeiro curso de APH foi com você, para uma mãe, né, qual equipamento que ela pode ter
dentro do carro dela, ou num passeio, ou de uso diário, assim, que ela tem fácil acesso para comprar, e ela pode também depois, né, aprender a utilizar esse equipamento. Nós sempre montamos kit de primeiros socorros, né? Ou kit de APH, pensando nas emergências mais corriqueiras. Uhum. Então, hoje, quando nós falamos das emergências que mais acometem hoje a nossa realidade em nível de Brasil, são os sangramentos, são as hemorragias. Então, pensar em ter materiais para esse controle da pior emergência que a gente pode se deparar, então, como por exemplo, gaze, uma atadura, uma faixa ali para você fazer a fixação, ter também uma máscara descartável para você poder fazer a ventilação boca a boca. Então, isso também tem que fazer parte. Uma tesoura específica, que nós chamamos de tesoura ponta-romba, que é uma tesoura com a ponta arredondada, para você cortar ali vestimentas que possam estar escondendo um grande sangramento, para fazer esse controle. E hoje o tourniquet, ele não é uso exclusivo só das forças de segurança. Isso é muito importante falar, porque as pessoas pensam, vê tourniquet muito associado ao militar hoje, e acha que o tourniquet é exclusivo. Não. O tourniquet ele pode ser usado por qualquer pessoa, desde que ela tenha treinamento. Então, assim, o tourniquet faz parte do kit básico? Faz. Desde que você aprenda a utilizar, saiba como utilizar, ele pode ser um recurso para você colocar nesse kit. Então, gaze, atadura, tourniquet, uma tesoura para cortar vestimenta, máscara de ventilação, isso é o básico do básico que a gente Que a pode gente ter. vai falando em questão de valores daí, uns R$300. Até porque hoje a gente tem equipamento, né? Meu primeiro tourniquet, ele foi importado, então eu lembro que eu paguei bastante fora da minha realidade, ali Sim, era um sim. valor mais alto. Mas hoje nós temos indústria, né, brasileira que Sim. faz o tourniquet. E eu utilizei, eu gostei do equipamento, né? Ele é regulamentado. Existe tourniquets que está no Mercado Livre aí, né? Temos que Então, tomar a gente- cuidado com isso, né? Porque tem alguns modelos de tourniquet que são similares, eles não passam por testes específicos e eles são os materiais que são utilizados para confeccionar tourniquet similar, ele não tem a mesma resistência de um tourniquet original. Uhum. E eu falo, porque eu dou muito treinamento, você vai aplicar um tourniquet desse similar, às vezes eu compro treinamento simples, ele estoura no primeiro uso. Eu até deixei de comprar para treinamento e aí comprei já os tourniquets próprios para treinamento. Por quê? Uhum. Porque ele quebra. Imagina numa situação real, você aplicando ele estourando. Então, esse é um grande cuidado. Se for comprar um tourniquet, que ele seja original e que eu tenha comprovação ali dos testes que ele foi submetido para ele ter essa resistência. Porque acontece muito das pessoas... Porque uma diferença de valor gritante. ela é grande. Mas muito não é grande. nada que Nessa caso, o barato sai caro. mas né? não é Sim. nada que não seja acessível, Não, né? sim, Nesse nós estamos kit aí a falando- gente gastou mais ou menos Pra uns salvar uma R$300 vida, a sua? com Mais ou menos. com Tudo produtos isso daí, todos brasileiros, né? Então é uma coisa que é acessível. super né? acessível. Super. Eu falo, né? Hoje ele está integrado à parte de segurança, mas quando eu entrei não tinha. Né? Não tinha. Não E eu tinha. falava pro policial que trabalhava comigo: olha, se eu precisar usar, já abre o Banco do Brasil e já vai me fazendo o Pix naquela brincadeira. Por quê? Para poder trazer a informação para ele da necessidade, né? Sim, Você com vê como certeza. tem uma evolução muito grande, Muito né? grande. E como eu disse, né? Se você pegar os relatos históricos de pessoas que foram atendidas que receberam tourniquet, você tem muitos dados de sobrevida. Muitos. Isso é muito Isso é importante, né? importantíssimo. Tourniquet salva a vida. Né? É isso Com aí. a gente tem que falar. certeza. Dinei, eu queria que você dividisse com a gente um pouquinho a sua experiência que você teve lá na Turquia. Foi uma situação, um desastre, né? Um terremoto de sei lá qual grau, mas que praticamente 7.4 na escala Richter. devastou a Turquia. E o Brasil mandou uma equipe, né, de profissionais especialistas, que o Dinei fez parte, para auxiliar nas buscas e no atendimento das vítimas. Eu queria que você expusesse um pouquinho aí. Nós não vivemos isso, nós vivemos num país onde nós não temos catástrofes naturais. Né? Então aqui nós temos que levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Países como os Estados Unidos, países como esse, a Turquia, que vivem terremotos, vivem furacões. Eu acho que é por isso que eles dão mais valor no atendimento, né? Então, porque eles vivem certeza. isso aí. Essa parte final da sua fala, realmente, o quanto eles dão valor e o quanto eles são gratos, né? Dentro dessa minha fala, eu vou contar um pouco desse sentimento também nosso com a gratidão deles, né? Eles, a todo momento, eles são muito gratos, até hoje. Então, hoje existe uma comunidade da Turquia no Brasil, em São Paulo, que todo ano
no período que aconteceu o terremoto, que foi em fevereiro de 2023, que foi o período que nós fomos para lá, eles nos mandam mensagem e nos promovem um jantar. E então ele liga para cada membro, eles ligam para cada membro e promovem um jantar individual para sua família com uma família da Turquia. Que bacana. Por sentimento de gratidão, que preservado até hoje. Então, em 2023, nós tivemos o terremoto da Turquia, que foi numa escala de 7,4, uma escala Richter, que é uma magnitude, considerada uma das maiores magnitudes, que, no entanto, que o terremoto da Turquia, hoje, até o presente momento, ele é o maior terremoto em números de mortos e de dimensão de danos estrutural. E conversei com o Giroto um pouquinho nos bastidores, que até hoje tem corpos que não foram encontrados, pessoas que não foram encontradas. E aí o Brasil, o Estado de São Paulo, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ele fez um treinamento próprio ao longo de 10 anos, se preparando para adquirir um credenciamento internacional junto a uma entidade chamada INSARAG, que é um braço da ONU, na linha de frente de grandes catástrofes de busca, resgate e salvamento. Então, nós não tínhamos até então, dentro do Brasil, um corpo de bombeiros que já estivesse pensando nisso, e aí o Estado de São Paulo, ele deu um passo à frente, começou a fazer toda uma preparação, todo um credenciamento, um curso próprio, tem que se ter um curso próprio para isso, que é o nosso curso, a gente chama de USAR, que é Busca e Resgate de Estruturas Colapsadas, e que hoje a gente chama de Busca e Resgate Urbano, né? E, então, antes disso tudo acontecer, tem que ter uma preparação, né? O que nós chamamos de mobilização, de preparação anterior ao fato, né? Então, o Estado de São Paulo, hoje, naquele momento, estava preparado. E entra-se num banco de dados internacional, que é uma plataforma virtual da ONU, faz um cadastro e falamos assim, ó, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, do Brasil, está à disposição para o apoio. Quando a Turquia ela fez o pedido de ajuda humanitária internacional, essa ajuda ela cai dentro de uma plataforma. E ali dá um alerta para todos os países que estão dispostos. Aí a rede ONU em INSARAG, ela dá autorização. Brasil, pode vir. Então, isso aconteceu. Aí o próximo passo foi realmente a questão de contato com órgãos federais para liberar o Brasil para ir. Aí houve a liberação, a equipe de São Paulo foi montada, foi integrado mais alguns membros de outros estados, por exemplo, do Espírito Santo e de Brasília. Então nós fomos num total de 22, e nós tínhamos, além desses militares, né, de São Paulo, 4 do Espírito Santo, mais 4 de Brasília, nós tivemos também profissionais da Defesa Civil Estadual e da Defesa Civil Federal, que integraram a equipe, e aí nós fomos deslocados pela aeronave da Força Aérea Brasileira. Então, um voo que era para durar mais ou menos 10 horas, durou 14 horas e meia, porque nós tivemos dificuldade com o local de pouso lá. Então, aonde nós iríamos não tinha condição de receber a aeronave, local de pouso, aí tivemos que ficar ainda sobrevoando o território da Turquia para achar um aeroporto. Aí fomos para uma outra cidade fora da nossa designação, que foi Kahramanmaraş. Esse é o nome da cidade, né? E o Kahramanmaraş é escrito com S cedilha. Quando eu cheguei lá, vi isso, meu Deus, aqui já tem alguma coisa estranha aqui, né? E ali começamos. Então, nós atuamos... O Kahramanmaraş foi o epicentro, né? Um dos locais de epicentro do terremoto. Então, ali o próprio aeroporto já estava destruído. Nós tivemos que buscar um local de acampamento, que foi no estacionamento do próprio aeroporto. E ali nós começamos nossas atividades, né? E aí, sempre essa entidade, a INSARAG, ela passava os locais que a gente deveria atuar, né? Então, ela passava os dados geográficos, então, a latitude, altitude, ponto estratégico onde a gente tinha que atuar, e a gente ia atuando dessa forma. Bom, e aí passamos... A nossa maior dificuldade já começou ali, que foi com frio. Nesse dia que nós chegamos menos 11 graus. Nossa. E assim, por mais que a gente já tivesse pensado aqui no frio, não vamos levar blusa, vamos levar equipamento. Mas não dá para não ter uma noção. suporta. A nossa realidade, por exemplo, você pega uma blusa aqui, é para a nossa realidade. Quando chegou lá, colocava 3, 4 blusas e nada de dar certo. O pé
já congelando, meu Meu amigo. Foi difícil essa parte. Aí, depois de 7, 8 dias atuando em Kahramanmaraş, nós fomos designados para uma outra cidade, que é Hatay, que também foi um dos locais muito atingidos, né? Então, aí começamos a atuar em Hatay, ficamos até o final. Em Hatay, nós já estávamos mais ou menos com 4, 5 dias ali em Hatay, deu um outro terremoto, agora de 6,8. E aí nós fomos também atingidos por esse terremoto no nosso acampamento, e foi uma sensação, assim, surreal, porque a gente não sabia nem como lidar, a gente nunca tinha vivido isso, É porque vocês foi chegam algo sempre no pós, né? sempre no pós, né? E assim, não é uma característica, como o Giroto falou, do Brasil isso. Então, a gente nunca vivenciou assim algo de tamanha magnitude. E aí, 6,8. E assim, foram mais ou menos, se eu não me engano, 47 segundos, que parecia uma eternidade, assim, uma eternidade. Nós estávamos dentro do acampamento da base fazendo um debriefing final do dia, das ocorrências, né? Cada equipe ali falando como que atuou. Estávamos todos em pés fazendo debriefing. O terremoto começou, parece que ocorre parece que um lado aqui, ó, vira e começa a tremer, que não tem como você ficar em pé. Foi todo mundo arremessado para fora, pro chão, assim, não tem como você ficar em pé. E o que eu achei muito, assim, interessante da cultura da Turquia, que nós tínhamos tradutores na equipe que foram voluntários para nos ajudar, porque o Não tem turco, como, cara, né? não dá para você não. Você pega o inglês, o espanhol, assim, você tem muitas palavras semelhantes. Agora o turco não tem Não dá. nada de semelhança, né? Então nós precisamos de tradutor. E eles, quando o terremoto começou, bem de uma forma bem sutil, eles já perceberam antes da gente. Olha, Eles já saíram correndo para fora do acampamento. E aí eles já correram, se jogaram no chão, ficaram deitados lá e a gente nesse tá O que meio será que tá tempo, acontecendo, o que né? tá acontecendo. Então, eles caraca, têm uma percepção, assim, surreal, impressionante. Vive isso, né? surreal. Eles vivem isso. É E foda. assim começamos. E aí, nessa jornada aí, dificuldades como frio, dificuldades com alimentação, é, é um trabalho muito braçal, muito braçal. Então, assim, equipamento, poucas vezes você consegue utilizar equipamento, é muito manual. Nossa, Fora o emocional, fora né? emocional, desidratação, tudo, as lesões, a gente fez muita lesão por frio, cara. Eu não tinha noção como o frio ele é inflamatório, cara. Eu tenho fotos da minha mão ah, Nossa. gigante, lábio arrebentado e você tinha calçar luva, não tinha hora que não dava para pôr luva. E uma outra dificuldade que nós tivemos foi com a questão emocional, né? Porque lidávamos ali com famílias que às vezes você chegava lá para atuar, as famílias, a mãe e pai aqui fora com o filho lá soterrado e pedindo e não saía. Diferente do Brasil, né? Nossa realidade aqui, você chega na ocorrência, como você falou, você isola o local, coloca todo mundo depois do isolamento e tá tudo bem. Você Lá começa a não, né? atuar, você aciona o policiamento, aciona o trânsito. Ah, Lá não. não tem isso. Não tem isso. E eles têm uma cultura religiosa diferente da nossa. Então, assim, no Islã, né, os muçulmanos, por exemplo, quando a gente localizava alguns corpos, você tinha que permitir que eles fossem lá antes de você retirar o corpo, né? Porque eles têm todo um ritual de oração. Você achava um Alcorão, você não podia tirar, tinha que ir alguém da religião para retirar. Então você tinha todo um respeito cultural também com relação a isso. Mas o efeito emocional, a questão sentimental é muito grande. Isso é louco. Tem uma ocorrência, eu acho que tem até várias fotos aí na internet que rodou, que tinha um local que as equipes passavam, tinha um senhor sentado e lá a energia acabou, a noite era tudo escuro, você não conseguia ver muita coisa. E o senhor, vários dias ali sentado no mesmo lugar, numa pedra assim, fazendo uma fogueirinha na frente, e ele não saía dali. Até que uma equipe chegou nele assim, quando chegou perto dele para ver se ele precisava de ajuda, ele tava com a mão assim, né, numa laje. Aí quando chegou, aproximou dele, ele tava segurando a mão da filha, Meu que tava Deus. esmagada entre uma laje e outra. Nossa Senhora. E ele não saiu dali, ficou 3, 4 dias ali. Então, essa questão emocional é muito grande. Os É muito familiares pesado. chegavam assim pra gente, né? Em todo o linguajar deles, o tradutor passando pra gente, falando assim, bombeiro,
por favor, ache o meu filho com a foto, Olha, assim. chega a arrepiar. Então, É. essas questões são muito pesadas, sabe? Porque você não era só aquele fato. Você, como profissional, vivia aquilo vários momentos, É que várias ninguém vezes. entende. O brasileiro ainda É, reclama, quando as cara. pessoas Isso aqui- olham pra vocês, elas não enxergam ali um ser humano. Eles só enxergam um profissional, né? Sim, sim, E eu sim. acho que quando a gente tá em campo, você vai fazendo, mas na hora que vai no meio você. automático ali, No automático, mas na hora que você chega ali, que você tá na hora do descanso, passa um filme na tua Nossa, você cabeça, começa aí a... você tá longe da tua família, né? Isso é Longe do teu pesado, país, isso é pesado, porque é. você tá vivendo uma coisa totalmente Com diferente. certeza. E eles, a cultura deles de gratidão é algo surreal. É isso que eu queria até observar, Surreal. antes da gente partir para o próximo ponto, Dinei. Como é a cultura, como é que é o nosso país, né? Nós tivemos um desastre natural aqui, onde equipes de Israel estiveram no Brasil para auxiliar nos resgates das Sim, vítimas. sim. Foi o único país no mundo que destacou uma equipe para vir nos ajudar. E hoje nós vivemos um governo que apoia o extremismo. Israel está passando por uma situação difícil, não é de já. Essa guerra religiosa existe há séculos. Está na Bíblia, o porquê Sim. não gostam dos muçulmanos. Né? Isso vai começar lá atrás. Está escrito na Bíblia. E agora eles estão vivendo essa outra situação e nós temos um governo que apoia o outro lado, os extremistas. E você não vê uma atitude de reconhecimento por um grupo que veio do país dele, que não tinha obrigação, e é um dos países mais desenvolvidos em equipamentos de atendimento pré-hospitalar no mundo. Muita coisa vem deles, bandagem israelense, tudo vem de lá, porque eles vivem em guerra 24 horas Eles por estiveram dia. na Turquia também, tá? Hã? Eles estiveram, nós atuamos Estiveram na em Turquia ocorrência juntamente com eles. E o que o nosso país fez? Declara apoio ao povo contrário, aos extremistas. Então, parabéns aí ao nosso governo federal por pensar dessa maneira. Mas vocês saibam que vocês têm o nosso reconhecimento, o nosso carinho e o nosso respeito. Não somos todos assim, podem ter certeza. Irmão, eu queria que você me apresentasse alguma coisa que você tem simples que a gente possa passar para o pessoal que está assistindo, adquirir, tá? E ter com ele e procurar um treinamento para saber usar esse equipamento. Show, muito bom. Eu tenho uma bolsa aqui que eu acabei montando ao longo desse tempo, né? Voltado mais ao cenário do APH tático, que é aquele cenário que a gente, dentro das instituições de segurança, a gente acaba desenvolvendo mais. Hoje, a Polícia de São Paulo, juntamente com o Corpo de Bombeiros, já tem os seus protocolos institucionais. E aqui eu tenho uma mochila, num formato já, ela é própria para PH, Esse equipamento, porque né? ela vem, né, aqui dentro, nós conseguimos ter compartimentos. Bolsas, né? E essas bolsas, cada compartimento, né? Olha Então, que a interessante. gente consegue colocar. Então, como que nós separamos, né? No cenário do APH tático, a gente trabalha com march, que é um mnemônico para sistematizar a sequência que eu atendo aquele ferido. Então, eu tenho march, por exemplo, essa letra aqui do H. Então, no H, a gente coloca recursos para controlar a hipotermia, né? E também aqui alguma lesão de crânio. Então, se eu abrir esse compartimento, por exemplo, ele tem mantas. Então, isso daqui é uma manta térmica. Então, essa é uma manta térmica própria. Eu tenho manta aluminizada, por exemplo. Que é o mais comum, que é o pessoal está mais acostumado a ver essa aí, né? Essa é aluminizada, essa daqui já é térmica, né? É. Então, já há uma diferença. Então, assim, o primeiro ponto importante é pensar numa mochila adequada, porque senão, se eu abrir isso daqui... Antigamente era assim, a gente abria uma mochila e jogava tudo lá dentro. Só que na hora, você ia pegar o material e ficava perdendo tempo em procurar. E então, cada segundo é importante. Cada segundo é importante. Então, hoje a gente já separou em kits para facilitar. Então, vou começar pelo lado de fora aqui, falando do tourniquet, que é o principal, o básico. Então, esse é o tourniquet. Esse aqui é um tourniquet original. Ele tem 3 cores, laranja, preto e o azul. O azul, quando eu tenho ele, eu já sei que ele é usado só para treinamento. Sim. Então, eu não misturo ele com o uso real. É meio que padrão, né? Meio que padrão. O preto e o laranja aí já são operacionais. O laranja é mais usado para equipes civis, para equipe de salvamento, e o preto mais para equipes táticas militares mesmo. Então, o tourniquet é o mais básico. Então, esse daqui é um tourniquet modelo CAT, que é um original que a gente pode ter no nosso kit. Primeiros, né? Ali, sim, referência, né? Então, ele já tem várias gerações, mas o tourniquet é algo que quem
quiser comprar, ter um kit, é algo importante porque ele controla a Super hemorragia. simples de utilizar depois que você aprende, não tem dificuldade. Aprendeu, Né? Eu acho que o segredo de todo atendimento pré-hospitalar é você identificar primeiro qual o procedimento que você vai tomar. Tanto que a gente aprende. Chega no local, analisa a vítima. Olha, verifica, conversa se possível for, para que aí sim você possa... Porque não vai adiantar você querer pôr um torniquete no pescoço de alguém, achando que... Então, não vai dar certo. não vai Eu vou dar até certo. tirar uma dúvida Eu com você. tentei colocar na Jaque, ela não deixou. Ah, Que Eu entendi. queria muita- testar, né? Muita gente pergunta e a importância de utilizar um torniquete bom, que depois que você faz a amarração completa, né, que gira a haste, ele quebra. Muita gente fala, tá apertado, aí vai lá e solta, né? Você como técnico, profissional da área, qual que é a sua indicação, né? A orientação para que, assim que fez a aplicação do torniquete. A aplicação do torniquete em si, eu preciso entender que ela vai gerar desconforto. Claro. Então, a pessoa que está recebendo ali, ela vai, às vezes, questionar de dor, vai querer que tire. Sim, porque ela está sentindo algo além da lesão dela, alguma dor maior. Pode ser que a lesão dela seja tão grave que essa dor ela fique irrelevante. Mas ela vai sentir dor. Só que, nesse momento, eu como socorrista ali, se eu me sensibilizar com essa questão de dor e afrouxar, eu paro de atingir o objetivo que é controlar o sangramento. Então, uma vez que eu apertei, e qual o objetivo? Apertar a ponto de o sangramento parar e não chegar mais sangue na extremidade desse paciente. Apertei ao máximo, eu não solto mais. Hoje nós falamos assim, que uma vez que eu coloco o torniquete, ele só deve ser retirado lá no recurso hospitalar. Aí após uma avaliação do médico, aí sim ele vai decidir por retirar ou às vezes até mandar esse paciente para Uma cirurgia, uma né? cirurgia ainda Sim. com torniquete Com torniquete implementado. no braço. Tá. né? E por isso que depende dessa avaliação do médico. Então, assim, uma vez colocado, não se retira mais no ambiente, no cenário de primeiros socorros. Guardadas as devidas proporções, quando a gente vai para um cenário de APH tático um pouco mais técnico, um pouco mais avançado, nós falamos de situações de conversão de torniquete, de substituição de curativos, mas essas são nuances um pouco mais avançadas. Para a pessoa do seu dia a dia comum, aplicou, controlou o sangramento, hospital. Então, lá no hospital, Aí essa questão procedimento hospitalar. É um vai ser profissional resolvida, médico né? que vai... Agora, lógico que num cenário de APH tático, se eu estou num ambiente muito distante do recurso hospitalar, vai passar mais de 2 horas, o paciente não está em choque, não tem sinais de choque, eu posso até pensar ali numa conversão de torniquete, de trocar o curativo. Se eu verificar que eu coloquei um torniquete num cenário tático, e a lesão não era para torniquete, eu posso fazer uma substituição de curativo. Então, Interessante. isso pode ser feito. Até porque é interessante comentar, quando você abriu a fala sobre torniquete, que quando o torniquete chegou realmente no Brasil, ele teve um grande boom aí no cenário do APH tático. Nós tivemos muitos profissionais de segurança treinando torniquete, comprando torniquete, né, com meios próprios e aplicando torniquete. E eu tenho que entender que o APH tático ele é algo técnico. Sim. Ele tem os seus procedimentos que são simples, mas ele é técnico. E eu preciso associar o conteúdo técnico com a experiência profissional, né? E muitos saíram se fazendo o quê? A primeira lesão que encontrava, aplicava torniquete. Né? Então, às vezes você tem... A sede de atuar, né? A De querer sede de atuar, perfeito. É. Isso é bom falar. Aí, às vezes, você tem um ferimento à arma de fogo, que não gera grandes sangramentos, e nós estamos vendo o torniquete sendo aplicado. Eu vou até aproveitar o seu gancho, aconteceu isso comigo aqui. Nós pegamos um policial achou que ia ser assaltado e feriu um rapaz com um tiro, aí todo mundo sabia que eu tinha torniquete. Ah, dá seu torniquete. Falei, eu não, ele nem tá sangrando direito e a gente nem pode socorrer. Outra coisa, chama o SAMU e puxa criminal. Realmente, ele tinha várias passagens de criminal. Eu falei, pronto, lá vai eu gastar R$400 e ninguém ia me reembolsar. E não era o caso. Mas todo mundo queria aplicar o torniquete nele, né? Então, isso, quanto mais o agente de segurança ele treina, quanto mais ele se prepara, mais ele começa a ter essa tomada de decisão assertiva. Se ele sair aplicando o torniquete em qualquer lesão que tenha sangramento, nós já temos, inclusive, estudos dentro da instituição policial militar, no HPM, que é o nosso hospital militar, da estatística de militares que chegam com o torniquete aplicado com lesões que não eram para torniquete. Que não tinham E eu preciso lembrar, o torniquete, como o Giroto bem falou, ele salva a vida? Salva. Ele é medida salvadora? Sim.
mas nas hemorragias arteriais volumosas ativas. Se eu tenho uma hemorragia que não está a esse ponto, o torniquete ele vai trazer o seu dano. Aí você faz lesão nervosa, você faz lesão de tecidos, você pode fazer síndrome compartimental. Então, a grosso tudo modo, isso para daí quem também está assistindo você, é aquela hemorragia que você consegue jorra. jorra, É, tá ativa, é. tem muito volume e Não não é para. aquela, não é aquele, para de sangrar. aquela Fraturas beirinha expostas de sangue, acontece né? muito Não, isso, né? Não. é aquela hemorragia que realmente você vê assim, tá, tem muito volume saindo, não tá parando, o sangue tá jorrando longo, tudo bem, aí merece. Tem uma amputação, tem uma fratura exposta que pegou uma artéria, tudo bem, você aplica o torniquete lá nos padrões acima da lesão, E ok. acabou. Agora, lesões que o próprio ferimento às vezes não tem grande sangramento, em APH, no cenário da saúde, tem procedimento que não tem que fazer medida de prevenção. Vou colocar o torniquete por prevenção. Isso não existe. Não tem. Torniquete não é prevenção, torniquete é para atuar quando a lesão é compatível. E isso nós temos muito. Isso é uma coisa que nós precisamos mudar. E nós trabalhamos, hoje nós temos uma comissão dentro da instituição da PM, do bombeiro, que a gente vai estar tentando mudar essa cultura. Agora é um próximo passo desse conhecimento. Fazer com que o agente de segurança ele entenda cada vez mais o momento certo de aplicar um torniquete. Porque senão vai trazer sequela. Ó, pessoal, só para também tirar a dúvida, esclarecer, torniquete ele só é utilizado nos membros superiores, braço, do ombro para baixo, e inferiores, coxa, batata, perna, parte superior e inferior, membros superiores e inferiores. Então, o nego tá achando que é para passar o Não torniquete daria na para eu perna, passar na assim, sua cabeça. vai Até com um colocar, creme legal, né? Com essa torniquete. cor. Eu gostei dela, hein? Gostou, né? Eu acho que ele daria para passar assim, ó. Né? a gente vai tentar. Vou Uma coisa tentar depois. interessante que eu vivi esse trauma, eu vivi a situação onde eu tive o desprazer de ver um policial militar morrer praticamente do meu lado, por um disparo que ele recebeu no tórax de um revólver calibre 38, numa ocorrência de roubo a banco. E se eu tivesse no dia, né, se essa tecnologia estivesse à disposição para nós em 94, 95, o selo de tórax, esse policial poderia estar vivo, que é uma coisa tão simples, né, porque a perfuração acaba se perfurando o pulmão, entrada e saída de projétil, o pulmão fecha, né, porque acaba aquele ar escapando, vamos dizer assim, né, um modo grosso de dizer, e o pulmão ele fecha e a pessoa não consegue respirar. Com o selo de tórax, ele consegue estabilizar a pressão no interior, na região torácica, e fazer com que essa pessoa volte a respirar. Então não é a hemorragia ou dano de tecido que leva a pessoa à morte, mas infelizmente, o fato do pneumotórax. São fatores, choque hemorrágico e falência múltipla dos órgãos que levam a pessoa a perder a sua vida. Na época, eu aprendi a fazer selo de tórax com a tampinha da Gaze. Você lembra disso? 3 pontos, três pontos. curativo 3 pontos. Ó, É. o que o Giroto está falando, eu tenho um aqui. Vou mostrar. Esse é o É o top. com É. o valvulado. É Esse valvulado, é o né? valvulado. É o valvulado, que é Esse interessante, aqui, né? Porque ele tem que ter uma saída para o sangue poder escorrer, tá? Isso. E Tá fazer vendo o como, ó, trabalho. que orgulho do seu aluno? meu, Tá meu, sabendo, Bacana, Girando? olha isso aí, ó. Esse é o selo de tórax que ele está falando aqui, é que tem uma válvula, né? E essa válvula fica sobre o ferimento. E quando o ar, ele precisa fazer essa troca, ele faz através dessa E válvula. o cidadão comum pode ter esse equipamento Tranquilamente, também. tranquilamente. Isso daqui é mais simples, Jaque, de aplicar Do que o próprio do que torniquete. o curativo de 3 pontas, que Aham. você tem que fechar as Pra bordas, fazer tem que toda. cortar ali o esparadrapo. Esse daqui é uma aplicação super simples. Ele abre como se fosse um band-aid, você puxa a parte de baixo, ele tem uma cola extremamente aderente, então não preciso nem ficar preocupando ali com limpeza. Eu aplico por cima e isso daqui, o grande detalhe é realmente ficar em cima da lesão. O importante é que qualquer equipamento que você utilizou, descarte. Descarte. Sim, claro. Esses equipamentos são descartáveis, né? Ah. Ele vem numa embalagem embalado a vácuo, certinho. Ele vem O meu sempre nunca dois. abri, você acredita? Nunca abri. Eu É, tô nem vendo deve essa, abrir. nem vou abrir agora, porque eu tô Esse olhando daqui- o seu, como é esse que é daqui é igual. de treinamento, né? Então eu tenho um temos, fechado tá? aqui. Nós Eu temos tenho- o kit nosso Eu tenho um fechado aqui, esse eu deixo aberto realmente para para poder demonstrações. demonstrar. E ele, geralmente, você compra o kit combo, ele vem um valvulado, né? Que é esse daqui que tá com a válvula, desse lado, e vem um totalmente fechado. Porque se tiver um ferimento de entrada e um de saída, Você você consegue consegue usar na colocar o saída. valvulado em um
e um fechado no outro. E você dá esse treinamento somente para instituições e escolas também? Ou, por exemplo, Ednei, vou dar o exemplo da SAT, eu preciso aprimorar a minha equipe ou a minha família. Você dá esse tipo de treinamento? Sim, claro, Tá. com certeza. A gente Que é importante também, não é, só ter o equipamento, mas ter o treinamento tem que ter o também. treinamento adequado, saber fazer o E, ó, uso, né? Isso é E, importante. pessoal, você aprende a fazer o autoatendimento, tá? Você se avaliar e você se atender, que é o mais importante. Não adianta você num incidente, num acidente automobilístico. Você está ferido, o seu filho está ferido. Se você não tiver condições, estiver bem consciente, como é que você vai ajudar seu filho? A prioridade primeira é sempre você. Então você tem que se avaliar, verificar se tem que fazer algo para que você possa prestar esse auxílio ao seu familiar. Né? Então é importantíssimo você ter esse julgamento. Eu sei que fala mais forte a emoção, você vai querer ali, você vai estar com um corte profundo, uma hemorragia generalizada, mas você está consciente, mas você quer ajudar seu filho que está preso dentro do carro. Mas se você não se autoatender primeiro, não colocar um torniquete, com certeza você nem no carro, nem na criança você vai conseguir chegar. Porque, para quem não entende, a hemorragia arterial, a hemorragia generalizada, você perde a consciência muito rápido. Muito rápido. É uma perda muito excessiva rápido de sangue e a primeira coisa que acontece é você desmaiar. Então, vamos dizer que você não vê morrer. Porque, infelizmente, é assim. Então, você precisa se autoatender primeiro, para aí sim prestar apoio a quem precisa. Mas essa ideia que você está falando, Giroto, ela veio muito com a APH tático. Porque quando nós falávamos do APH convencional, né, e eu comecei a ter contato com a APH convencional em 2001, não se falava muito do autoatendimento e os recursos também, eles não traziam essa possibilidade. Hoje, aí com o cenário do APH tático, que é relacionado àquele militar num momento de confronto, numa área de risco, sozinho, que ele está às vezes sozinho, ele tem que saber fazer o seu autossocorro. Os equipamentos, não só o conhecimento foi direcionado a isso, o treinamento também, mas os equipamentos permitem hoje que o próprio militar ou a própria pessoa ali que vai usar esse equipamento, ela faça seu autossocorro. Por exemplo, o tourniquet você consegue fazer a autoaplicação, inclusive é um requisito obrigatório quando você dá um treinamento de APH tático, ensinar a autoaplicação. A bandagem silêncio que você comentou, ela é um substituto mais avançado de uma atadura de crepom. A atadura de crepom, se você tentar passar ela no seu braço, em algum momento você vai deixar ela cair da sua mão, né? Principalmente numa situação de risco. A bandagem silêncio, ela vem uma abertura que você passa o seu braço dentro dela e a partir dali ela já está no seu. Não tem como você perder. Então vejam que os materiais eles também já proporcionam, tem uma evolução, já tem uma evolução. E isso veio muito com essa abordagem do cenário do E agora APH é só tático. trazer conhecimento para todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, o papo tá muito bom. Cara, maravilhoso. Isso eu aqui é falei assunto pra você que passa mais rápido, uma hora. Demais. 3, 4 podcasts, é muita informação. Lá no canal, se inscreve no canal, dá lá seu like, distribui esse material que é muito importante. Se você tem dúvida, pergunta pra gente lá no canal, que a gente vai esclarecer essa dúvida. O Ednei está à disposição para isso, tá? Escutem o que eu estou te falando, estou falando com propriedade. O Ednei hoje, nessa área que nós estamos discutindo, ele é referência, tá? A ponto de escrever livros referente ao que a gente está falando aqui. Então, para um cara chegar nesse nível e ser reconhecido, inclusive, ele foi premiado pelo governo do estado num protocolo de um livro que ele criou, sinal que o cara sabe muito. Então, eu me sinto lisonjeado, Ednei. Obrigado de coração por você estar aqui. Você sabe a admiração que eu tenho. Nós dávamos aula junto para comissário de voo, lembra? Foi, verdade. Ficava afogando os alunos lá, dando. A vida ajudar, nós afogávamos os alunos lá, tudo em desespero. Essa parte não precisa falar. Ah, não, já esqueci. Que, claro, tinha essa parte, tinha sobrevivência no mar, caso da queda de uma aeronave, era bem interessante. Sim. Então eu tive o prazer de dividir conhecimento com esse cara num treinamento e eu sei o que ele é capaz. Né? Eu sei o grau de profissionalismo que ele tem. Para mim, não tem no Brasil hoje ninguém no nível do Ednei de conhecimento. Você é professor universitário, né, Ednei? Sim, sim. Então, tá aí, obrigado de coração. Você sabe que você tem meu respeito, você tá aqui dentro, sempre vai estar. A gente acabou se afastando por causa, até a vida profissional, acabou levando o Ednei para um outro lado
onde ele teve que se empenhar mais e acabou deixando a Salt um pouquinho ali de lado, mas ainda eu quero poder montar novamente um curso de medicina de combate, porque é o que envolve o atirador esportivo, né? Sim. E trazer o Ednei como referência que é. Então, meu irmão, obrigado de coração, foi muito bom te ter aqui. E não só Prazerzaço. como profissional, né? A pessoa, né? A pessoa. É. A pessoa, às vezes, muita gente chega lá na frente, lá em cima, É. e esquece a base dela. Sim, E você sim. é referência de como almejar, né? Alcançar o sucesso e manter a sua humildade. Então, assim, para mim é uma honra te conhecer lá em 2013, né? Quando eu conheci o Giroto. Fizemos uns cursos aí bem bacanas que fica pro próximo episódio pra gente contar. Contar os bastidores. Contar os bastidores. Muito obrigada pelo seu conhecimento, pela sua disponibilidade. E eu falo, né? O Giroto tem poucos amigos mesmo chegados. Então, quando ele fala de alguém, eu falo, ó, realmente, essa pessoa é uma pessoa diferenciada, ímpar. Então, parabéns pelo seu profissionalismo, pela pessoa que você é. E muito obrigada por dividir a mesa aqui com a gente. Você é primeiro sargento, Ednei? Primeiro sargento. Ó, pra você ver, galera, ele é primeiro sargento, eu sou leão sem dente, terceiro reformado. Quando eu liguei para ele, ele falou assim, Giroto, não é um pedido, vindo de você é uma ordem, cara. Então, é lógico que eu vou estar lá. Então, sem palavras. Galera, obrigado de coração mais uma vez. Tenho certeza que vocês vão gostar. Se aprofundem nisso. É importante. Salva a sua vida de um familiar, de um amigo. Não deixe isso cair em esquecimento. Então, nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês. Por isso, a intenção de trazer o Ednei para a gente não falar só de casos policiais, de ocorrência, de tiro, mas de algo que salva a vida, isso é muito importante. E esse é o objetivo do canal. Nós falamos de vários assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né, para que a gente possa levar conhecimento para vocês e que a gente possa somar no seu dia a dia. Irmão, deixa Tamo junto. a sua mensagem para o pessoal aí. Eu gostaria de agradecer primeiramente a vocês pelo convite, pela oportunidade, né? Vocês realmente fazem parte do meu laço de amizade. Eu tenho um carinho muito grande pelo Giroto, porque uma coisa que eu sempre trouxe comigo é a gratidão que nós temos que ter às pessoas que de alguma forma nos ajudam, nos potencializam. E a experiência, né? Que o Giroto me proporcionou, a experiência profissional, ela me fez realmente abrir meus horizontes, ela me fez realmente me potencializar dentro da minha área. Eu acabei me afastando da Salt porque eu fui buscar uma área acadêmica, né? Então hoje, então eu fui lá, na época que eu estava com o Giroto, ainda estava fazendo graduação, minha primeira graduação, né? Tenho 2 graduações, aí fui para especialização, mestrado, doutorado, né? Então recentemente terminei o doutorado. Então conversamos recentemente também sobre a ideia de a gente montar alguns treinamentos. Acho que o momento, né, ele nos proporciona isso. Então, esse conhecimento, ele muitas vezes ele se torna necessário a gente fazer buscas, né? Sim. Então, essa busca foi importante. E a Salt me ajudou muito nisso, a pessoa do Giroto, a amizade que a gente tem desde aquela época, né? Então, vejam que foi logo no meu começo de carreira dentro da Polícia Militar. E até hoje nós temos isso preservado, né? Tô indo já pro finalzinho aí de carreira também, mas nós temos isso preservado. E esse carinho que eu sempre tive pela Salt, por vocês, né? Sempre acompanho o trabalho de vocês, estão lá sempre parabenizando nas redes sociais. Legal. Então eu fico feliz de ver vocês nesse projeto, de ver o Giroto nessa jornada, porque a gente conhece quem é o Giroto, a gente conhece o coração dele e conhece o potencial que ele tem para ajudar mais pessoas. A Salt, eu comecei com ele lá, a Salt era pequenininha, ela foi crescendo, e muitas pessoas foram sendo ajudadas nesse processo. Então o Giroto, ele tem essa característica, vocês hoje têm essa característica de ir ajudando e potencializando. Lembro a vocês me potencializaram profissionalmente. Então vocês fazem parte da minha história, porque vocês, o profissional Ednei, né? O profissional Sargento Ednei, ele teve ali o apoio de vocês para chegar a esse ponto. E que vocês expandam agora esse horizonte com a participação do Giroto hoje num cenário político que venha a dar certo, que a gente vai torcer e apoiar por isso, para que realmente mais pessoas ainda sejam ajudadas. Eu tenho, para não estender aqui, uma pessoa que falou assim para mim, eu estava no serviço operacional já há muitos anos, né? Eu trabalhei por praticamente 19 anos no serviço operacional. Aí uma pessoa chegou assim para mim e falou assim, ó, você é um excelente profissional, você tem muita qualidade, só que agora você precisa ajudar mais pessoas. Aí eu falei para ele, mas eu já ajudo.
Todo dia eu saio aqui com a minha viatura e vou atender pessoas, mas você precisa agora ajudar em números maiores. Vem para os bastidores da formação e do treinamento. Aí eu comecei a entender isso, que realmente a gente pode ajudar mais pessoas. Então, quando o Giroto comentou comigo que ele tentaria esse lado político, agora eu falei assim, Giroto, vai, porque da forma que você ajuda as pessoas hoje, a Salt ajuda as pessoas, você chegou num número. Agora, no cenário político, você pode ajudar muito mais. Então, é isso que é interessante, a gente entender também o ciclo que vocês têm, né, nesse momento de ajudar pessoas, e é um momento interessante. Então, parabéns pelo canal. Obrigado, Ednei. Parabéns pelo trabalho de vocês. E vocês têm todo o meu apoio, toda a minha ajuda, sempre que precisar. E com certeza a gente vai estar na Salt lá, fazendo treinamento dentro desse assim cenário seja. Que aqui, assim tá seja. bom? Que Deus nos abençoe. Obrigado Obrigado, irmão. pelo convite. Muito obrigada. Galera, beijão para vocês, obrigado e até o próximo.